Um burburinho aí, mas é algo que eu já não iria responder, porque talvez houvesse ataque das pessoas, embora para mim, na verdade, já estava claro, né? Não precisava ficar detalhando isso muito. Mas vi uma matéria ali no Globo News, não sei se eventualmente contra a minha pessoa de alguma forma indireta, o sujeito que o Bolsonaro eventualmente perdeu a eleição e seria punido por alguma coisa, e daí o recurso não passou. Não interessa se o recurso não passou, interessa se eu tenho razão ou não tenho. Né? E, peraí. Então, eu vi esse negócio, vi se passou, inclusive extraordinário, não sei o que, perdeu a eleição. Bom, primeiro que eu nem tava me candidatando para nada, né? Ah, não, porque é uma vaga em determinada localidade, não sei que vaga é essa, né? Ah, não, não quero, né? Nem quero essa vaga, nem me candidatei. Ah, já falo sobre a questão de filhos espirituais e tudo mais que está vinculado a essa questão, se eventualmente foi contra mim. Depois fala assim, ah não, mas ele fez isso e de alguma forma, ah não, mas ele tentou fazer isso porque, não sei, ele sabia que de alguma forma seria punido, né? Deixa eu ficar aqui, vai ser melhor aqui para o enquadramento. Ele fala assim, ah não, é, ela fala, né, não, porque não sei o que, eventualmente sabia que seria punido, não, porque na primeira vez que eu respondi sobre filhos espirituais, a minha resposta foi melhor. Só que eu não me mantenho em Deus, na segunda resposta, eu também não concordei. Eu falei que eu não concordei, o pessoal não está acreditando, eu não concordei com a segunda resposta, mas não tive naquele momento a possibilidade de responder porque eu fiquei constrangido pelos argumentos que seriam respondidos, né, da minha parte. Eu ainda não tinha preparo para falar sobre aqueles temas, não só por desconhecimento, mas eu poderia já falar alguma coisa, mas eu ficaria constrangido porque seria algo muito acusador contra os demais. Né? Que era o argumento de furo de filhos espirituais e tudo mais, entre outras coisas. E de qualquer forma, não, eu não tinha certeza que seria punido. Eu nem sabia, eu nem tinha feito, veja só, porque eu falei que a zona era cinzenta, eu nem tinha feito análise sobre se eu deveria ter sabido antes dos mandamentos e da questão de filhos espirituais, que eu entendia ser metafórica, quer dizer, eu nem tinha feito essa análise ainda. Né? Ou digo, das possíveis vicissitudes ou dos resultados disso, eu nem tinha feito essa análise. Outra coisa, não, quando eu falei que eventualmente eu poderia colocar numa questão de combatividade, ah, você seria punível. Não. Eu admiti desde 2021, na questão de filhos espirituais, que eu não sabia, que depois disso eu poderia aceitar alguma combatividade para falar dos mandamentos, e eu falei isso no canal. Para as pessoas, embora eu não concordasse com essa ideia. Mas talvez eu tivesse que fazer por obediência à Bíblia. Né? Então isso foi admitido. Só que quando eu falei isso, eu não disse que isso era. Veja bem, eu não disse que isso era uma certeza. Talvez fosse uma certeza de que. Uma certeza de que se eu tivesse que falar dos mandamentos, eu teria que aceitar algum nível de combatividade. Na minha opinião, eu tentaria evitar escândalo. Então, ok. Isso eu poderia admitir. Só que calma aí. Eu ainda tinha dúvidas se tinha que falar sobre os mandamentos ou não. Ah, não, ele tem a certeza da punição. Se o pessoal da Globo News está falando de mim, negativo. Eu não tinha certeza de punição, porque eu nem tinha certeza se tinha que falar dos mandamentos, eu não tenho certeza disso. Eu não tenho certeza dessa informação. Então, assim, o que eu admiti é o seguinte: se eu tiver que falar dos mandamentos, eu vou ter que aceitar alguma combatividade. Então, eu vou ter que ter capacidade espiritual para proteger pessoas. Ok, eu posso admitir até aqui, no primeiro momento. Num segundo momento, eu falo: não, mas eu não tenho certeza que os mandamentos devem ser referidos. Então, como eu acho que eu vou ser punido? Ah, não, ele sabe que vai ser punido. Não, eu não sei. Porque talvez nem tenha que falar dos mandamentos, então não tem punição nenhuma. Eu não falei dos mandamentos mesmo até 2022. Então por que eu seria punível? Se em outra interpretação, a Bíblia está dizendo que não precisa falar. Para mim, não havia uma possibilidade que eu não precisaria de punição nenhuma. A outra possibilidade era de que eu teria que falar dos mandamentos, só que aí eu teria que eventualmente responder às outras pessoas. O que não era a minha opinião até metade de 2021, porque eu não sabia de filhos espirituais. Ah, ele vai ser punido? Eu não sabia. Então tem que analisar isso. Não adianta simplesmente, punir. Não, eu não sabia. Ah, mas eu tenho que saber, mas eu não sei. O fato é que eu não sei. A partir de 2021, muda, eu falei, bom, se eu sou mais espiritual, vou ter que aceitar alguma combatividade. Eu posso aceitar alguma combatividade, mas há a possibilidade que não tenha que falar dos mandamentos. Então, portanto, eu não sei se sou punível ou não. E quando vocês me atacam, numa atividade que eu estava executando, a minha resposta foi melhor. Eu respondi, ele sabe que vai ser punido como se minha resposta era melhor? Eu respondi de maneira mais cabível do que, eventualmente, a acusação lançada contra a minha pessoa. Na segunda acusação, eu só não consegui responder, mas não concordei com a acusação. Ah, ele sabia que vai ser punível. Não, eu não concordo com a acusação. Eu não concordo. E sim, não só recurso, as minhas razões todas cabem, tem 500 mil justificativas para isso. Então, não,
Se estão falando a meu respeito, não, porque não cabe recurso, cabe, meus argumentos são melhores que os de vocês. E são bastante, são mais fechados e são mais cabíveis à matéria. O comentário de vocês é especulativo. Vocês nem sabiam do que vocês estavam falando. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia qual a nuance ou qual meandro eu teria que eventualmente adentrar para poder entender melhor a matéria. Então agora, explicando melhor essa questão, se a Globo News está falando mal sobre isso, estão errados, porque o argumento principal é que o fato de eu aceitar alguma combatividade para poder falar dos mandamentos para filhos espirituais, e o fato de eu não fazer isso, então você sabe que vai ser punido. Não, porque eu tinha dúvida. O fato de eu aceitar a combatividade não quer dizer que eu não tivesse dúvida, a ponto de que não se deveria falar sobre os mandamentos para as pessoas, e, portanto, havia a possibilidade de que eu não fosse punível. Então, portanto, descaracterizando essa questão, desmontando esse argumento. E valeu.